Efésios capítulo 5, os irmãos podem ficar assentados como estão. Eu leio verso 25 a 27, e meu tema hoje à noite é a Igreja Santa. E eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração sobre a igreja dele, a Igreja Santa. Efésios capítulo 5, 25 a 27. Eu espero todos encontrarem o texto. Quero saudar também os nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube. Sejam bem-vindos aqui em nossa transmissão também. Diz assim o texto sagrado, Efésios capítulo 5, de 25 a 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Em outras versões, santa e irrepreensível. Vamos orar? Pai justo, Pai santo, Deus de amor, Deus de graça e misericórdia, te louvamos pela salvação, te louvamos porque o Senhor tem sido bondoso para conosco, para com a nossa igreja, e a nossa oração é que o Senhor continue a falar à tua igreja, continue a ministrar aos nossos corações. Te damos graças porque a nossa igreja tem sido uma igreja bíblica durante essa jornada, e o que nós queremos nessa hora, nessa noite, é louvar o teu nome, engrandecer o teu nome e ouvir a tua voz. Permita, ó Deus, que enquanto a nossa palavra, a nossa Bíblia estiver aberta, a tua palavra fale ao nosso coração. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, eu me escondo em Jesus, atrás da cruz, para ser o mensageiro da tua voz e da tua verdade. Perdoe, ó Deus, os meus pecados, os pecados dos meus irmãos. Sê conosco como igreja, a fim de que possamos dar mais alguns passos adiante para a honra e glória do teu nome. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Se você conhece a Bíblia, você deve se lembrar do Antigo Testamento, a expressão de Deus, quando Ele diz ao seu povo que a missão do seu povo é ser um povo santo, um povo separado. Sede santos porque eu, o Senhor, sou santo. Então não cabe nenhuma conjectura para nós de sermos considerados filhos de Deus ou povo de Deus e não termos a santidade de Deus impressa em nós. Seria até uma contrariedade dizer que nós somos cristãos, que somos seguidores de Cristo Jesus, mas não caminhamos na proposta de uma igreja santa, de uma vida santa, de uma proposta em que nós estamos caminhando rumo à santificação. Ontem o pastor Carlos disse que nós nunca poderíamos colocar uma placa na frente dizendo que nós receberíamos somente algum tipo de pessoa. E na realidade o meu desejo e a minha vontade é colocar uma placa bem grande, escrita assim: proibido a entrada de gente perfeita. Porque parece que os religiosos, e depois de um tempo em que nós caminhamos dentro do cristianismo, nós ficamos tão exigentes com as pessoas, que nós nos esquecemos de como nós chegamos no reino de Deus. Nós ficamos tão religiosos que nós nos esquecemos que a mensagem do Evangelho, quando chegou em nosso coração, mostrou e nos acusou o nosso pecado. E às vezes nós queremos fazer da igreja um reduto de pessoas que pensam simplesmente como nós pensamos, um grupo de pessoas que têm a mesma visão ideológica, o mesmo formato cristão, ou até mesmo a nossa própria identidade, o nosso próprio jeito, e queremos então transformar a igreja num clube. Você já viu isso daí, por aí? Tem ou não tem? É um clube, eu e os meus amigos, eu e o meu grupo, eu e aquele estilo de música que eu gosto, por exemplo. Eu achei tão engraçado, o Timóteo falou assim: ô pai, que tipo de música toca na igreja? E falou o nome de uma igreja, que o amiguinho dele falou da tal da igreja. Eu falei: não sei não. Eu sei que nós batistas temos uma tradição, nós temos um trilho. Ah é, papai? É. Aí foi muito interessante, porque os nossos pequeninos têm aprendido música aqui.
E aí então, numa outra ocasião, ele ouviu um outro tipo de música e disseram para ele que era uma música cristã evangélica. Aí ele falou: papai, será que dá para a gente levar isso aqui para lá? Assim, o que eu falo para ele? Eu falei: filho, vamos dar uma olhada. Mas não, pai, ela dá até para a gente dar uma mexidinha. Eu falei: tudo bem, isso daí não é o que está em pauta. O que está em pauta é o conteúdo, meu filho. Vamos ver se a igreja ou as crianças serão levadas à santidade. Vamos ver o conteúdo da letra. Vamos lá então, fala aí para mim, canta um pedacinho. Ele canta um pedacinho. Você imagina que dá para cantar isso daí? Aí ele olhou para mim: mais um pedacinho, vai lá, canta de novo. Ô pai, mas é de uma igreja. Aí eu achei engraçado, é gospel, então vai lá, vamos lá. Vamos aprofundar essa prosa, vamos lá. E no fim, o que você acha? Pelo seu rostinho eu acho que não vai dar não. Eu falei: então, meu filho, porque essa música está falando do eu, do homem. E na igreja, para celebrar a Deus, nós temos que cantar músicas para Ele, para a glória dEle, porque Ele é santo e nós somos pecadores. Isso é culto a Deus. Então a igreja não pode ser transformada naquele grupo reduto, eu e os meus amigos. Não, os amigos que eu tenho e mais as pessoas que Deus vai trazer para essa igreja. E é muito importante que nós tenhamos isso em mente, porque nós temos desafios diante de nós e nós sempre precisaremos pensar e refletir a respeito do que de fato é a igreja. É muito interessante porque essa expressão no grego significa literalmente os chamados para fora. A igreja, essa comunidade de Jesus, esse grupo de discípulos de Jesus que se reúnem para a celebração, essa congregação dos santos. Veja, congregação dos santos. E alguém então vai dizer o seguinte: então, pastor, lá na sua igreja só tem gente santa, perfeita, gente boníssima. Eu vou falar assim, sim e não. Foi tão interessante, dia desse a pessoa falou assim para mim: pastor, quem que pode fazer parte lá da igreja que você é pastor? Eu falei: todo mundo, inclusive você, todo mundo. Mas lá não tem gente hipócrita? Eu falei: deve ter. Tem gente mentirosa lá? Eu falei: deve ter. Tem gente assim? Deve ter. E ele foi: mas então, eu falei: cabe mais um lá, a gente arruma uma cadeira para você lá. É assim? Falei: sabe por quê? Porque eu era tudo isso aí que você está dizendo. Porque depois de um tempo que nós estamos dentro da caminhada cristã, nós nos esquecemos que nós éramos o quê? Pecadores. E qual é a nossa primeira identidade no reino de Deus? A igreja é sim uma igreja santa e deve buscar a santidade, como eu ensinarei nessa noite, mas nós precisamos lembrar a nossa identidade. Nós somos o quê? Pecadores, salvos e remidos pela graça de Jesus. Mas em primeiro lugar, antes de sermos santos, nós nos rebelamos contra Deus. Então a igreja é uma reunião, uma congregação dos pecadores que foram alcançados pela graça maravilhosa do Senhor Jesus. E quem depois que recebeu a salvação não pecou? E houve silêncio na congregação. Ou seja, nós precisamos ter esse entendimento. E aí também nós precisamos ter o entendimento de que, se nós entendemos que nós estamos em uma igreja que está sendo formada para ser santa, para aquele momento de encontro com o Senhor Jesus, nós então tiraremos de nós aquela ideia mais romantizada da igreja, que ninguém vai nos ferir, que nós não iremos nos decepcionar, que nós não iremos nos frustrar. Infelizmente, nem todo mundo que está dentro da igreja, que se diz cristão, ou que tem um rótulo do cristianismo, é de fato convertido, ou é de fato cristão e tem uma espiritualidade sadia. Não levanta a mão, mas assim, você já foi traído por uma pessoa que se dizia cristã? Eu lembro de Davi, quando Davi fala o seguinte: mas tu não era o meu amigo, que ia comigo para o templo, que cantava do meu lado? Quem nunca foi traído por uma pessoa que se dizia cristã? Mas agora, nós iremos então desistir da caminhada cristã?
Iremos então abandonar a caminhada cristã? Há um fenômeno que cresce no nosso país, e o pastor Carlos foi muito feliz ao citar isso ontem, que é o fenômeno dos desigrejados, pessoas que foram machucadas, feridas pela convivência cristã, ou pela suposta convivência cristã, e que agora não querem mais envolvimento com a igreja. O que eu quero mostrar a vocês é que nós ainda estamos no processo de transformação e de santificação na presença do nosso Deus. Então, essa comunidade, os chamados para fora, precisamos mostrar ao mundo que nós temos as nossas lutas, que nós temos as nossas dificuldades. Eu acho tão interessante, por exemplo, as pessoas que dizem assim: pastor, eu achei uma igreja perfeita. Eu achei uma igreja perfeita. O pastor de lá é maravilhoso. Eu falei: até ele te conhecer. Se você achou a igreja perfeita, não vá para lá não. Porque o dia que você chegar lá, você vai estragar a igreja. Não existe igreja perfeita. Existe igreja formada de gente pecadora como nós, que está no processo de santificação. E por isso precisamos ter um entendimento. Se um falhar com o outro, se um errar com o outro, nós temos a chave da absolvição para os nossos relacionamentos, que se chama perdão. Eu te perdoo. Meu irmão, você me perdoa? Você me perdoa? E assim nós vamos caminhando com a santidade. Veja que Paulo, aqui nesse texto de Efésios, ele usa a figura da igreja como noiva do Senhor Jesus, assim como João também vai usar lá no livro do Apocalipse. E a noiva precisa ter um encontro com o noivo. Então, nesse sentido, nós precisamos olhar para esse texto e tirar aqui algumas lições e ter o entendimento de que nós ainda não estamos completos, prontos. E que nós estamos nesse processo de santificação. Sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Então nós precisamos deixar no mundo, na vida das pessoas, a marca da santidade. E quando nós falharmos, o que nós precisamos falar? Essa falha é porque eu ainda não estou pronto. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la. Quem aqui pode levantar a mão e falar assim: já estou pronto, completo, posso subir? Quem? Ninguém. Então, se nós estamos nesse processo, quando errarmos ou quando falharmos, o que precisamos fazer? Meu irmão, minha irmã, minha igreja querida, me perdoa pela falta, pela negligência, me perdoa. Eu já pedi perdão para vocês aqui desse púlpito. Eu acho, inclusive, que eu não me sinto, às vezes, completamente completo para o ministério pastoral. Nesse sentido de que eu não estou pronto, mas eu estou no caminho, estou na jornada. E aí, nessa caminhada, eu tenho que pedir perdão várias vezes. Ou será que nós já nos vemos como completos? Porque as pessoas pensam assim também: olha, o dia que você estiver pronto, você começa a jornada. Não, a gente vai caminhando e nessa jornada o Senhor vai tratando conosco. Essa igreja não começou com 50 membros, ou começou? A nossa primeira ata começou com uma quantidade menor, mas já era o quê? Uma igreja. Tinha suas dificuldades, assim como tem hoje? Sim, mas já estava o quê? Caminhando, buscando esse alvo de ser uma igreja santa na presença do Senhor. E Paulo aqui vai dizer para nós essa perspectiva usando a ideia do casamento. Dá uma olhadinha no versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja que Paulo aqui está nos mostrando e enfatizando o amor de Cristo por sua igreja. A igreja santa é aquela igreja que tem o entendimento que essa igreja foi alcançada pelo amor de Jesus. Quando Jesus estava sofrendo, quando Jesus estava agonizando na cruz, ele pensava em mim, ele pensava em você, ele pensava em nós aqui reunidos como igreja santa, cantando para a honra e glória dele. Ele te ama. Por isso que a minha fala anterior cai bem aqui. Eu não me sinto completo, eu não me sinto completamente pronto para essa nobre missão. E nunca me sentirei.
Porque eu fico às vezes preocupado com pessoas que dizem assim: não, já estou pronto. Dia desses eu falei para minha esposa, para o meu filho, eu falei assim: lá naquele último suspiro que eu tiver lá no leito, eu quero olhar para vocês, pedir perdão e falar assim: Deus está completando em minha obra. Mas até aquele dia, até chegar aquele dia, eu preciso todo dia confessar que sou pecador, mas que a santidade dele me envolveu e eu estou nessa caminhada, nessa trilha. E a expressão aqui para nós é o seguinte: nós como igreja somos um povo amado, e isso me conforta, isso me consola, e isso me estimula a trabalhar no ministério pastoral, a servir essa igreja, a servir vocês, porque Cristo amou a igreja. E os estudantes de grego aqui, pelo menos aqui, hoje eu tenho 3, né? Me olhando, a expressão aqui é ágape. O amor sacrificial, é o amor da entrega, é o amor da renúncia em prol do objeto do amor, ou seja, Cristo morreu na cruz para demonstrar a nós o seu amor. A igreja deve sempre se lembrar que ela é formada pelos discípulos de Jesus, ou seja, pelas pessoas que foram alcançadas e transformadas por esse amor. Você só está na igreja porque Deus te ama. E a expressão de Jeremias, para mim, fabulosa, é o seguinte: com amor eterno eu te amei. Gosto da expressão de Oséias quando ele diz: com cordas de amor eu te arrastei. Alguns anos atrás, vocês vão se lembrar, o movimento evangélico tinha uma expressão assim: está amarrado, lembra? Qualquer coisinha está amarrado. E aí Oséias já disse isso para nós, que Deus nos amarrou em relações de amor. Eu não sei se estou ficando velho, mas eu estou ficando muito emotivo, confesso a vocês. Hoje, conversando com a igreja que estava aqui nos acompanhando, e eles falando do ambiente de amor que nós estamos vivendo, o pastor Edson, que está cuidando do meu irmão e da minha cunhada, das minhas sobrinhas, a gente conversava, eu falei assim: pastor, eu oro para que vocês lá, naquela localidade onde vocês estão plantando a igreja, que vocês vivam essa esfera e essa ambiência de amor que nós estamos vivendo aqui, que as relações sejam marcadas pelo amor, pelo cuidado, e que a igreja de vocês possa ser tão amorosa como a nossa, porque eles estavam dizendo assim para nós: que igreja hospitaleira, que igreja amável, que igreja querida. Eu falei: leve essa visão, implante isso na mente do povo, que nós somos um povo amado, porque lá fora nós somos apenas o CPF na nota, ninguém quer saber o nosso nome, aqui ninguém pergunta o nosso CPF, numa assembleia: ô presidente, pela ordem do senhor presidente, aí eu vou falar assim para você: CPF? Eu vou conferir no estatuto, no hall de membro da igreja? Não, aqui você é o irmão. Lá fora você não dá palpite em nada, aqui você opina em tudo. Lá fora ninguém sabe se você está com dor de dente, se você está chorando, se o seu time perdeu, se você está com uma crise, ninguém quer saber. Aqui não. Quando você entra, quando você chega, você é envolvido, você é abraçado nessa atmosfera de amor, porque esse é o povo de Deus, e aonde há amor, há santidade, porque o nosso Deus de amor transforma as pessoas que Ele mesmo está salvando. Então o povo de Deus é um povo marcado pelo amor. Ninguém pode passar pela nossa vida de uma maneira despercebida. Gente querida, eu ainda estou com o coração quebrantado pela oração que o irmão Lucas fez por aquele menino hoje pela manhã. Aquele menino com 8 anos confessando Jesus, porque aquele menino, Kevin, ele viu o amor entre nós. A Sofia está aqui, filha da Marlene, e a Marlene tem um problema, né, Marlene, para resolver, porque a Marlene gosta de uma outra comunidade de fé, nossa irmã em Cristo, está tudo certo, fica em paz, mas a filha dela faz ela trazer ela aqui. E o que sua filha viu aqui, Marlene, é amor, é cuidado. A Marlene confia a filha dela a nós,
E a filha dela vem aqui com a gente, e a Marlene fica trabalhando em paz. E o nosso ministério infantil tem recebido crianças, porque os pais confiam que nós estamos falando para eles do amor de Deus e da santidade de Deus. Então veja que Paulo está dizendo o seguinte: a igreja é uma igreja marcada pelo amor, mas não o nosso amor, é o amor dele, é o amor revelado na cruz. E os brasileiros precisam saber que aqui, nessa localidade, Rubião de Almeida, existe um povo com pecado, com luta, com dificuldade, vírgula, mas com muito amor a dar e a receber também, porque a gente precisa dar, mas a gente gosta também de receber. Igreja santa é uma igreja amorosa. É uma igreja amorosa porque ela fica completamente constrangida diante do amor de Deus. Aquele versículo de Paulo, quando ele fala assim: o amor de Cristo nos constrange. E aí a gente entende no nosso linguajar ou na nossa língua portuguesa, constrangimento de uma maneira estranha. Por exemplo, eu vou explicar aquela expressão lá. Por exemplo, eu estava ali de óculos. Quando eu estou muito cansado, eu estou de óculos, porque é difícil ficar com o microfone mais o óculos. Aí estava ali, segurando meu óculos, aí o Timóteo falou assim: pai, você está com cara de senhorzinho. Eu falei: senhorzinho? Aqueles homens assim, quase vovozinho. Eu fiquei um pouco constrangido. Se você me conhece, eu fiquei um pouco, Falei: em algum momento eu vou tirar e vou usar isso aí como ilustração. Mas esse constrangimento já passou. Eu estou aqui de óculos, a minha autoestima superou, está tudo certo. Agora, aquela expressão bíblica constrangida significa que a gente vai sendo pressionado. O amor de Deus, ele vai nos pressionando. O amor de Deus, ele vai empurrando a gente na direção da pessoa que precisa ser amada. Então, quando a gente olha o amor de Deus, você fala assim: e eu estou amando quanto? Deus me amou e enviou Jesus, e Jesus se entregou para formar a igreja. E eu, o que eu estou fazendo de amor a Deus e de amor às pessoas? Isso é constrangimento. Você tem que sair do culto algumas vezes quebrado, chorando, porque às vezes nós temos essa ideia mais contemporânea de que o culto tem que massagear o meu ego. Como disse o pastor Carlos hoje, pastor bom é aquele que fala ao nosso coração, a gente fala assim: ai, estou saindo andando nas nuvens. Mas de vez em quando a gente tem que sair daqui em lágrimas, dizendo assim: que pecador miserável que eu sou, que não sou capaz de amar as pessoas, de orar pela nossa nação, de orar pelo avanço da igreja. Que miserável pecador que eu sou, só penso em mim mesmo, só penso no meu bolso, só penso na minha família e não consigo focar naquilo que a igreja precisa fazer para que ela avance. Só você se sente pecador assim? À medida que a igreja entende e compreende o amor de Deus revelado, os discípulos de Jesus se sentem constrangidos por esse amor eterno e começam a se desprender das coisas desse mundo. A santidade, irmãos e irmãs, vai tirando de nós o desejo e a vontade e até mesmo o gosto das coisas dessa vida. E aí cada um está num processo com o Espírito Santo de Deus, correto? Cada um está num processo, a gente precisa entender isso. Ô pastor, como que está falando de tal? Falou: Deus está tratando isso, cada um está num processo. E eu estou num processo pessoal assim. Tinha algumas coisas, quem me conhece sabe que eu era apaixonado. Hoje, e aí até mesmo a pandemia já, por exemplo, meu time de coração do futebol, apaixonado por um time. Hoje, se você falar assim: o que você faz em prol do seu time? Torço, tal. Isso já foi diminuindo, já fui me desprendendo. Alguém já disse para mim assim: pastor, você ama aquele carro, né? Antigo que você tem? Eu já amei mais. Hoje eu amo, gosto, tem minha história e tal, mas já comecei a me desprender.
Quem aqui me conhece um pouco mais de tempo sabe que eu era apaixonado e vidrado nos meus livros e não emprestava para ninguém, não doava para ninguém, não cedia para ninguém. E hoje a minha casa vive cheio de seminaristas que estão em teologia e eu não consigo mais olhar para os meus livros pensando que eles são apenas meus. Inclusive tem vários irmãos que aqui estão me ouvindo que tem livro meu. Tem um carimbinho lá, hein? Eu espero que não. Mas a gente precisa ir se desprendendo. E Deus vai dando alguns sinais para a gente ir se desprendendo das coisas, para amá-lo e para buscar uma vida de santidade. Porque, por exemplo, se nós somos vaidosos, nós não temos espaço para buscar uma vida santa. Se nós queremos uma vida autocentrada, não tem como caminhar na igreja, porque a gente vai querer tudo do nosso jeito. Agora, Paulo está dizendo o seguinte, que a igreja de Éfeso deveria ser uma igreja santa, porque essa igreja deveria olhar para o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Então veja que Cristo ama a igreja com uma finalidade. Dá uma olhadinha aí no texto, no verso 26. Ele amou a igreja, ele se entregou pela igreja para que ela viesse a se santificar. Então o amor de Deus nos leva à santificação. Então veja que o amor revelado em Jesus deve nos levar àquele processo de santificação. E interessante que santificação aqui, ou santidade, é tornar santo, ou purificar, ou consagrar. Se você nasceu como eu na década de 80 ou menos, você vai se lembrar que as nossas igrejas e as nossas mães, professoras da escola bíblica dominical, falavam assim: vocês precisam ser separados, vocês não podem ter nenhum contato ou amar o mundo, vocês precisam ser separados. Agora uma pergunta: será que a igreja brasileira é uma igreja santa porque ela está separada do mal, ou o mal está invadindo a igreja? E nós precisamos levantar o muro em nome de Jesus e falar assim: a maldade aqui não. Aqui não, aqui nós somos do amor, somos da graça de Deus. Não queremos uma vida promíscua, não queremos ter contato com coisas que não agradam a Deus. Nós somos consagrados. Consagrado. E consagração tem o sentido de ser separado. E alguém vai dizer o seguinte: não, aí você está tendo um discurso muito... como que eles usam agora? Estão fazendo segregação. Mas é isso mesmo. Porque nós estamos de passagem no mundo? Não, mas nós temos uma missão e não podemos compactuar com aquilo que está na agenda do mundo. Não cabe para nós somos santos e devemos ser consagrados. E aí, nessa proposta de ser santo e consagrado, precisamos fazer uma análise ou uma autoanálise de colocar toda a nossa vida em consagração ao Senhor. Porque, irmãos e irmãs, as propostas que rondam a nossa vida contemporânea são terríveis, ou não? Eu lembro do pastor Júlio quando ele falava assim no seminário, ele falou assim: as próximas gerações de pastores, e vocês estão incluídos nesses, vocês terão grande dificuldade, porque a igreja terá várias concorrências. Eu falava assim: como assim? Ele falou assim: vem uma onda aí de tecnologia que vocês vão ver. E o pastor Júlio falando, hein? Falou, na minha época, não tinha cinema, não tinha shopping. Eu acho que o pastor Júlio ia atualizar hoje, né? O pastor Júlio ia falar assim: não tinha Netflix, a turma não tinha tanto carro, então a turma ia e se afluía para a igreja. Eu mesmo fui assim. Tudo que a gente fazia era na onde? Era na igreja. E agora, para a gente atrair as novas gerações, a gente vai precisar entrar na onda do mundo e trazer o mundo para dentro da igreja? Sim ou não? Ou nós permaneceremos santos diante de Deus e consagrados diante de Deus? A minha visão bíblica e a minha leitura do texto do Antigo Testamento e do Novo Testamento, consagração significa ser separado. Por exemplo, eu acho que um instrumento ele tem que ser separado. Quando eu fazia aula de música, eu ficava perguntando para a pessoa lá, falei assim: o que você usa esse? Eu falei: eu toco na noite. Eu falei: beleza. Eu também toco nas igrejas, mas com o mesmo instrumento? Com o mesmo instrumento. Para mim não serve. Para mim.
pessoalmente não serve. Consagrado é ser separado. Por isso que você vê cristãos que ficam com o coração dividido. Ele está tentando ficar no reino de Deus, mas ao mesmo tempo ele está tentando flertar com as coisas dessa vida. Dá certo? Jesus falou que nós não podemos servir a dois. O nosso coração não pode estar partido. Ou somos de Deus e queremos uma vida santa, ou estamos no caminho contrário a isso. Ou somos de Deus e caminhamos numa vida de consagração, e aí uma vida de consagração exige o quê? Fé, para você acordar um domingo de manhã, como foi o nosso hoje, frio, e vir para a igreja. Ou não? Quem é consagrado? Você abandona um monte de coisa para fazer o quê? E dá ênfase nas coisas espirituais. Quem é consagrado? Busca Deus em oração, busca Deus através da leitura bíblica. E aí nós ouvimos assim: pastor, Deus não está falando comigo. Eu falei: claro, a sua Bíblia está fechada, abre a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai estudar a Bíblia, venha para a EBD. Eu nunca vi um crente que participa de culto de ensino da EBD, que está sempre na convivência, reclamar que não está ouvindo a voz de Deus, porque ele está na trilha da santidade. E na trilha da santidade, Deus vai tratando, Deus vai cuidando, porque essa pessoa, ela é o quê? Consagrada. Ela é separada. Então veja que Paulo está dizendo: olha, a igreja deve reconhecer o amor de Jesus, e essa igreja, ela está sendo preparada para a santificação. E eu fico pensando, imaginando e lembrando que nós temos pouco tempo de história como igreja. Somos uma igreja novinha ainda, estamos na adolescência, 13 anos. Mas até que ele venha, e aí eu achei interessante uma frase, né? Essa semana que eu li de um teólogo: eu não sei quando Jesus vai voltar, mas eu sei que está bem próximo. Eu sei, você crê nisso? Os sinais de Mateus 24, 25 e 26 estão estampados aí. Só não vê quem não quer. Só não corre para a presença de Deus quem não quer. Então, se temos essa convicção, nós precisamos, como igreja, caminhar na santificação. E aí na santificação, segundo Paulo aqui no verso 26, nós precisamos passar pela lavagem, pela purificação, pela limpeza da palavra de Deus. E é interessante que a igreja que é purificada, ou seja, a igreja lavada pela palavra de Deus. E essa expressão aqui é fabulosa, porque na realidade, Paulo está dizendo o seguinte: palavra aqui se refere às doutrinas, preceitos e ensinamentos. Então, todo culto, nós precisamos tomar um banho de Bíblia. É isso mesmo, literalmente é isso. É um banho de Bíblia. Todo estudo, toda pregação tem que ser um banho de Bíblia. E eu explico. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a igreja, ela é lavada por meio da palavra. Porque durante a semana nós vamos acumulando muitos outros conceitos. Sim ou não? A gente ouve tanta coisa, a gente ouve aquelas músicas, e agora na época de eleição, hein? Terrível, hein? Nossa, eu estava cantando uma esses dias, confesso. Falei: quem foi o filho de Jezabel que fez essa música? Como que pode grudar na gente um troço desse? Terrível. Aí você chega na igreja, a sua mente é lavada pela palavra de Deus. Aí você fica meio bronqueado com algumas circunstâncias da nossa vida. Você chega aqui com a cara fechada. Aí vem aqui uma música alegre. Ontem mesmo, por exemplo, foi fantástico, né? Que a alegria nesse dia tem os crentes em Jesus, nesse ensejo, bom desejo. Vamos a Deus louvar. Que bênção! Quem vai ficar triste num culto desse? Porque nós somos lavados pela palavra de Deus. E isso vai trazendo em nós santificação. Está frio e tem gente que não gosta de tomar banho. Mas todo culto você precisa passar pela limpeza, pelo banho da palavra de Deus. Cada estudo foi proposital, está aqui, ó. Cada estudo, cada sermão é um estágio na preparação para que você e eu sejamos santos. O que eu quero dizer aqui? Igreja, não despreze sermão e aula bíblica. Uma questão muito séria. Pastor sério, e não estou dizendo que eu me encaixo nisso, mas pastor sério, comprometido, como nós já ouvimos ontem,
está em extinção. Não tem. Se vocês têm, agradeço a Deus e entendo o seguinte: cada aula, cada sermão, cada palavra é Deus dando um banho na gente. Quando eu era criança, de vez em quando eu não gostava de tomar banho, mas minha mãe falava assim: você precisa tomar banho. Eu falei: nada, mãe, estou limpinha. Aí minha mãe olhava assim para os cantos das unhas, ele jogava a bola na rua, falou assim: dá uma olhada aí, meu filho. E tem crente que chega assim na igreja e fala: não, pastor, eu não preciso ouvir sermão, estou limpinho. E eu, como pastor, eu falo assim: esse joelho sujo aí, e esse cantinho da unha aí que faz 3 dias que você não lava, está vendo? O que Paulo está dizendo é o seguinte: uma igreja santa, ela fica ansiosa para ouvir a palavra de Deus, e ela sabe que você vai precisar desse banho. É a mesma expressão que Paulo escreve a Tito, dizendo que Deus nos salvou pela lavagem da regeneração. A noiva, quando vai se encontrar com o noivo, ela passa pelo banho cerimonial, ela toma um banho. E se nós queremos encontrar, ou nos encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a gente precisa tomar um banho. E aí você vai falar assim: o pastor, com qual que é? De quanto em quanto tempo? Qual o período? Falar todo domingo. E aí, se você ficar meio sujo durante a semana, tem o culto de quarta-feira, né? Você toma um banho, é um pouco mais rápido, mas você toma um banho. Chega domingo de manhã, você toma outro banho. Chega na EBD, você toma outro banho. E aí chega no culto da noite, você toma outro banho. E aí você fica limpinho, purificado, consagrado para enfrentar a próxima semana, e sempre será assim até que ele venha. Outro dia o Timóteo falou: pastor, pai, será que o pessoal não vai cansar de você como pastor? Eu falei: não, meu filho, porque o evangelho ele vai se transformando, e cada dia a gente precisa tomar banho. Eu falei para ele: por que você toma banho todo dia? Fala: porque quando eu chego da escola tá complicada a coisa. Eu falei: então, meu filho, todo domingo o povo já rodou o mundo e chega na igreja e toma um banho. A igreja santa é uma igreja que anseia por ouvir palavra de Deus e fala o seguinte: ó Deus, purifica, limpa o meu coração por meio da tua palavra. Lava a igreja, purifica a igreja por meio da lavagem da palavra de Deus, para que essa igreja seja apresentada a Deus, a si mesmo, como gloriosa. Eu quero que um dia, guardem isso, no dia que a nossa igreja for chamada por Jesus, que Ele é o dono da igreja, que Jesus olhe para nós, Igreja Batista Nova Canaã, e fala assim: que igreja gloriosa, que igreja linda, como ela está limpa, como ela está adornada. O texto de João vai dizer que essa igreja, ela está ataviada, ela está cheia de enfeites, ela está linda. E gloriosa aqui tem essa ideia de que é esplêndida, esplêndida. Eu me lembro que alguns anos atrás, lá na Igreja Batista Central, tinha uma porta de madeira. Quem aqui se lembra? Tinha uma porta de madeira. E eu estava lá no altar, assim, desse jeito, assim, ó. E eu falei que eu ia chorar. Eu falei: se eu sou homem, imagina, vou chorar no meu casamento? Imagina, eu não. Vou ficar, meu irmão brincou comigo, eu falei assim: William, vou ficar duro lá, firme. Nunca fiz exército, mas eu falei assim, tiro de guerra, falei: mas vou ficar assim, ó, posição de soldado. Gente bonita, quando aquele rostinho redondinho, maquiado, aquele cabelo bonito, aquele rostinho da Natália apareceu lá naquele vidrinho, lembra, Vanessa? Lembra, Eduardo? Esse homem se despencou a chorar. Eu falei: você é linda demais, esplêndida, coisa mais linda. Jesus um dia terá que olhar para nós e falar assim: que igreja batista linda é essa Nova Canaã, valeu a pena morrer por todos eles. Pastor Gerson, obrigado, hein? Você fez um bom serviço, hein, menino? Eu espero ouvir isso, de verdade, de verdade. Ô, diretoria da Nova Canaã, parabéns pelo trabalho que vocês fizerem. A igreja está linda, ela está bonita, ela está adornada de amor, de paz, de bondade.
de generosidade, de graça. Ela é uma igreja viva, é uma igreja bonita, é uma igreja que acolhe todo mundo, é uma igreja que tem espaço para todos, no sentido de acolhimento pela graça de Deus. Vocês cuidaram dela, não tem mácula, não tem mancha, e na nossa história, em nome de Jesus, não precisamos e não queremos nenhum racha, nenhuma ruptura, nem brigas, nem discussões, nada, nenhuma mácula, nenhuma mancha. Por isso que nós precisamos a cada dia confessar os nossos pecados diante dele. Falei, Deus, eu não mereço, mas eu agradeço a oportunidade de servir nessa igreja. Essa é a nossa oração. Senhor, eu não mereço estar aqui, eu não mereço ter esse cargo, não mereço ter o título de ser teu filho, mas eu agradeço, Senhor, e eu não quero caminhar no teu reino sem prestar o meu culto ao Senhor, eu não quero ter mácula. Sabe uma coisa que, eu sei que eu estou um pouco avançando no tempo, mas essa semana, queridos, e a irmã Cleusa hoje falou, o Espírito Santo de Deus me incomodou nisso. Recebi uma mensagem que veiculou aí nas redes sociais nessa semana. Como eu disse pela manhã, eu estou com dificuldade de acessar aí, por conta de alguns problemas, mas me fizeram chegar para mim um vídeo de um pessoal aí que não gosta de crianças, não gosta de família e uma ideologia política. E a tese da moça, está gravada aí, tem um monte aí para tudo quanto é lado, é o seguinte: ela se diz ex-cristã, e ela fala numa live com outras mulheres, que é o seguinte: nós vamos entrar nas igrejas para sequestrar as nossas crianças. E aí a pessoa pergunta para ela, mas como? Fingindo que somos cristãos. Lembra de João? As pessoas que causavam as maiores heresias saíram do meio da igreja. E por isso nós precisamos santidade, temos que pregar toda vez santidade. Precisamos ser uma igreja santa. Se não está na linha da santidade, não pode ensinar, não pode cantar, não pode pregar, não pode, porque vai contaminar a próxima geração. Eu quero que o meu filho seja santo, e por isso todas as pessoas que vão ensinar o meu filho e as demais crianças da igreja, e também os adultos, os adolescentes de qualquer área da igreja, precisa estar no caminho de santidade. Quem vai liderar a igreja tem que estar no caminho de santidade, para que a igreja seja sem mácula. Eu sempre digo para as pessoas: quer andar comigo? Você tem alguma coisa para confessar? Confessa. Não quero chegar lá na frente e ser traído, não, confessa. Aqui eu já contei para vocês boa parte da minha vida, boa parte das minhas dificuldades, e eu fico extremamente em paz. Vamos caminhar sem mácula. Lembra lá do Antigo Testamento a capa de Acã? Quem lembra? Lembra da capa de Acã? O povo de Deus não avançava por quê? Tinha um sujeito lá pro meio que ele pegou umas coisas lá que não podia. Deus falou assim: não traga nada daquilo lá. Aí você vai falar assim: não, pastor, é só uma música, é só uma brincadeirinha, é só uma dancinha do TikTok. Será que é só isso? Ou será que tem coisas por detrás disso? A igreja precisa ser o quê? Sem mácula. Não, pastor, está na moda agora procurar um sujeito aí para cuidar do seu estilo, cor de gravata para combinar com aquilo que você vai falar. Falei, isso é coisa do mundo. Aqui não, nós somos sem mácula. Não queremos nada que seja perigoso nesse sentido. Não, quando você escrever, foi engraçado outro dia, a pessoa mandou assim, vou dar um treinamento para você escrever, para que o seu texto não seja tão contundente. Eu falei, não, mas a ideia é ser contundente. Como assim? Eu falei, ele tem que chegar lá no âmago do pecado. Não, Gerson, tem que ser um pouco mais brando. Eu falei, mas eu estou com a espada. Se eu faço uma leitura correta, espada é para fazer o quê? Que você usa? Para que você usa a faca?
E é engraçado que Agostinho vai dizer o seguinte para nós: essa faca, ela entra cortando e ela sai cicatrizando. Oh, glória a Deus. Ela entra no seu coração e fala assim: você está em pecado, mas ela já sai curando, porque ela também já dá o remédio. E a nossa igreja precisa ser uma igreja gloriosa, linda, sem mácula, e caminhando para o final, sem ruga. Quem aqui já fez uma selfie assim? Estou falando de mim mesmo, tá? Estou brincando com você. Quem já fez uma selfie assim, aí você falou assim: não, tem que ser mais para cá, porque aqui está saindo. Eu não sei porque tem uns 3 negocinhos aqui. Como que chama isso? Pé de galinha. Ruga. Tem uma ex-ovelha que ela trabalha com produtos de cosméticos, e uma bacana e tal, até postei lá no meu stories, no Instagram. Falou: Jéssica, você está muito grisalho, cara, vou te mandar um shampoo aí bacana. Falei: eu mando umas amostras para mim aí, cara. Falei: não tem como comprar essa marca não, o negócio é... Pastor Rodrigo, ele deve estar acompanhando aí, depois ele vai ouvir. Aí ele falou assim: mas eu não vou mandar sachêzinho não de amostra grátis não. Aí chegou uma senhora lá com o marido, falou: eu sou representante dessa marca aqui, e o pastor Rodrigo pediu para entregar para o pastor Jefferson, que chama máscara, como que chama? Máscara capilar, é isso? E eu estava de boné, né? Vivo de boné. Aí quando eu cheguei para receber o produto, os cosméticos, lá uma sacola com 3 negocinhos lá, que eu não usei ainda. Não usei. Aí a moça falou assim: ah, se eu soubesse eu tinha trazido aquele outro produto lá para o senhor. Quando começa a chamar de senhor, qual? Falou: um que é específico para cabelo branco, e eu tenho um produtinho lá. Eu fiquei bravo, hein? Nem conheço essa mulher. Que isso? Tô falando dos meus cabelos brancos aí. E eu tenho um produtinho para você passar aí nesse negocinho. Que negocinho? Não tem verruga nenhuma. É esse negocinho aí. Ela falou assim: essa ruga. Eu pensei: sim, senhora. A senhora está me lembrando que o tempo está passando. E a ruga é um sinal do envelhecimento. Agora veja, a igreja que é lavada e banhada pela palavra, ela não envelhece, ela não fica com sinal de tempo de idade. A mesma igreja que vibrava lá no livro de Atos, salvando as pessoas, ela continua pulsante, pujante no século 21, e ela segue trilhando seu caminho, porque ela se renova. E por isso a gente não precisa ficar preocupado em fazer igreja para idoso, igreja para criança, igreja para adolescente, igreja para jovem. Não, é igreja para todo mundo. E alguém vai falar o seguinte: ô pastor, e como que fica as crianças ouvindo o cantor cristão? Fica como eu fiquei. Quem aqui é baptista que nem eu, assim? Vocês estão com medo aí, assume. Nós fomos criados no cantor cristão, gente, fala a verdade. A gente conhece o cantor cristão inteirinho. E aí todo mundo fala assim: ah, ninguém gosta mais do cantor cristão. A música que o Timóteo canta todo dia em casa, o meu hino de conversão. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado. E agora a última canção que ele aprendeu, algumas irmãs aqui vão se lembrar, quando a letra fala assim: nesse dia feliz eu marquei o encontro com Deus. Nesse santo lugar eu marquei. Mas eu tenho 41 e meu filho de 6 está cantando, porque é verdade. E a igreja está novinha, sem ruga, sem envelhecimento. Eu fui pastor da igreja, antes de chegar aqui, de uma igreja centenária. Quando eu cheguei aqui, a igreja lá estava com 99 anos. E vim aqui para cuidar de vocês, que naquela época tinha 10 anos. Já passou, tá vendo? E a Nova Canaã, como que ela está? Sem ruga. Não vai envelhecer nunca. Se Jesus não voltar, quando essa igreja completar 100 anos, em nome dele, ela vai estar como? Viva, revitalizada, alegre, animada, motivada para continuar a sua missão.
Então, uma igreja santa, concluindo, é uma igreja que ama, é uma igreja que recebe o amor de Deus, que busca a santificação e que não deixa o mundo adentrar nela. E aí, para isso, nós precisamos ter o quê? Discernimento. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos que se dizem cristãos, de fato são cristãos. Como a gente prova que a gente é cristão? Reconhecendo que somos pecadores e que a cada dia precisamos da graça de Deus, da santidade de Deus, para avançar rumo àquele que vai nos receber de braços abertos, o Santo de Deus, o Senhor Jesus. Vamos nos preparar, porque Ele só vai receber uma igreja santa, e a nossa oração é o seguinte: vem, Senhor, e santifica, purifica a nossa igreja.